Alô, fala galera, professor Luiz, como vocês estão? Tudo bem? Hoje aula de inglês, né? A gente vai ver alguns sufixos, né? São poucos, mas é o restante da aula anterior e é importante a gente encaixar essa matéria, né? Não passar por cima dela e nem deixar de ver o que é importante. Então ela vai ser um pouco breve, mas é só para a gente continuar entendendo, né? Sobre os sufixos. Então vamos para as nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo e silencioso, né? Ter todo o seu material sempre próximo, livro, caderno, caneta, fones de ouvido e vamos lá. Tipos de sufixos, né? Continuando a nossa matéria. Existem dois tipos de sufixos na língua inglesa, sendo eles inflexional suffixes e derivational suffixes, né? Inflexional suffixes, sufixos flexionais, são sufixos gramaticais, ou seja, não alteram a palavra base, né, em questão do significado. Tipo pedra, pedregulho, né, a palavra base vai estar intacta, certo? Mas alteram funções ou classes gramaticais dela, como por exemplo, verbal ou número do substantivo, de singular para plural, né? Derivacional suffixes, ou sufixos derivacionais, são sufixos que alteram a palavra base de modo a formar um novo significado a partir do anterior. Assim, a palavra formada pelo sufixo acaba sendo derivada da palavra anterior. Os dois tipos são muito usados em inglês e nos ajudam a compreender como as palavras são formadas, sendo muito importantes para a aprendizado do idioma e para um maior vocabulário, né? Então, com os sufixos, né, tanto os flexionais como os derivacionais, a gente vai estar dando uma ampliada no nosso vocabulário de inglês, né? E quando a gente for fazer algumas frases ou mesmo escrever em inglês em algumas situações, né, a gente pode estar utilizando esses sufixos, né, para estar dando um significado a mais daquela palavra que a gente está querendo expressar. Inflexional suffixes, né? Agora que você já sabe o que são os inflexional suffixes, veremos alguns deles na tabela abaixo, acompanhados da mudança gramatical que causam e de exemplos para podermos entender melhor como funcionam, né? Então a gente vai ter aí os sufixos, né, que é S, EN, o S, o ED, o EN, o ING, o ER e o EST, né? Então a gente vai ter aí mudança gramatical, a gente vai ter plural, né? Então vai ficar assim, ó. Exemplos das palavras originais, né? A palavra original vai ser dog, né? Dog, cachorro. Exemplo das palavras após sofrer, né, a alteração do sufixo, né? Aí vai ter ali, ó, dogs, né? Ela vai estar ganhando um S. Então vai ficar cachorros. Plural irregular, né? O irregular, ele adiciona um EN. E geralmente as palavras são terminadas em X, né? No caso do boi, ox, né? Ox, boi, vai ficar oxen, né? Que vai ganhar um N e vai ficar bois. Então, para ele receber a forma do plural dele, ele vai receber um EN e vai alterar, né, a forma original dele, que é ox, né? Vai para oxen. Terceira pessoa do singular no presente, like, gostar, né? Então, vai ficar lá, ó, no sufixo he likes, né? Ou seja, ele gosta. Passado, particípio e particípio e o passado tense, né? Vai ficar assim, um ED no final, certo? Então a gente vai ter a palavra work, vai ficar worked, né? Ele trabalhou, ele tem trabalhado, né? Ali tem he worked, he has, né? Então ele trabalhou, ele tem trabalhado. A palavra worked, ela ganhou um ED no final e essa é o past participle dele, né? E participle passed.
Na próxima a gente vai ter o particípio passado irregular, né? Lá era o particípio passado comum e agora é o particípio passado irregular. No particípio passado comum a gente vai adicionar ed, né? E no particípio passado irregular é n. Então a gente vai ter a palavra comer, que é eat, né? E vai ficar eaten, né? Vai ganhar um en no final, certo? No contínuo a gente vai adicionar um ing, certo? Então vai ter o sleep, dormir, né? E vai ficar sleeping, que transforma o dormir em dormindo, certo? No comparativo a gente vai adicionar er, né? Então big, que é o grande, vai ficar bigger, né? Que é maior. No superlativo, né? Que ele dá mais ênfase, então o big, que é o grande, vai ganhar um est e vai ficar the biggest, né? Então tá dando uma ênfase aí de que a coisa ela é maior ainda, né? Que é o maior. Vamos passar aqui. Derivacional sufixos. Os derivados sufixos são muito mais numerosos do que os inflexional sufixos, mas são tão usados quanto. São muito importantes para que possamos adquirir maior vocabulário e possamos ter uma lógica para aplicar em palavras que desconhecemos, mas que possuem sufixos que já vimos algum dia, né? Assim temos sufixos derivacionais que formam 4 classes de palavras diferentes, né? Então essas classes são os substantivos, os adjetivos, os verbos e os advérbios. Abaixo veremos o derivacional sufixo de cada classe de palavras juntamente com um novo significado que trazem e exemplos. É interessante notar que vários sufixos de inglês têm significados e usos muito parecidos com os do português, mesmo quando são escritos de forma diferente. Então aí a gente vai ter os exemplos, certo? Desses sufixos, e eles seguem aquela mesma regra, né, que a gente falou lá anteriormente. Aqui eles vão adicionar ER, certo? O ION, o ITI, o MENT, o NES, o OR, o SION, o SHIP e o TH, né? Então, depois vocês vão dar uma olhada aí nesses exemplos, né? E o exercício que vocês vão fazer, que é em cima dessa atividade, né, desses exemplos que a gente viu, é as atividades do livro, da página 21, 22 e 23, certo? O conteúdo da nossa aula pode estar sendo acessado na escolapequenospassos.com.br. Um grande abraço a todos, até a próxima aula, fiquem com Deus e fui, falou!